nosso primeiro convidado é Rafael Marques. Ele é bacharel e mestre em Ciência da Computação pela UFPB, cofundador e gerente de desenvolvimento da Thinking Box, empresa focada em serious game. Já atuou como professor de programação e desenvolvimento de jogos, possui mais de 8 anos de experiência na área de desenvolvimento de jogos e foi uma demanda dos alunos de programação orientada a objetos, mas eu acho que desperta o interesse de toda uma comunidade dessa área de informática aqui do Campus Campina Grande. Rafael, seja bem-vindo. Oi, estão me vendo? Estão me ouvindo? Estou sim. Opa, tudo bom? Obrigado pelo convite, professora. É um prazer aqui falar um pouco da minha área, certo? E ajudar o pessoal que quer seguir nela, né? Muito importante você fazer a divulgação da sua área para as pessoas entenderem e os que se interessarem mais, né? Querer estudar mais, participar e realmente se envolver nela. Então, Rafael, vou te explicar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica aqui. Eu peço para todo mundo que está assistindo que façam suas perguntas pelo chat. Os alunos do integrado, do subsequente e do superior que assistem aulas comigo já fizeram as perguntas e eu já repassei tudo para Rafael. Então, à medida que a gente for conversando, essas perguntas vão ser respondidas. Lá no final, acho que faltando uns 20 minutos para a gente encerrar, eu abro o microfone, eu libero vocês para falarem pelo microfone, certo? Mas antes disso, eu peço que interajam com a gente pelo chat. Rafael, Oi. Vamos começar do começo. Conta um pouco da tua história, de quando tu saiu da faculdade até agora. Conta um pouquinho aí, resume aí tua vida. Tá, bem, tentando resumir, eu fiz a graduação em computação, certo? Sempre me interessei por jogos, mas nem tinha parte de jogos na minha graduação, eu fiz computação na UFPB. Agora que tem mais alguma coisa, mas na minha época não tinha basicamente nada. E eu trabalhava na parte de pesquisa, eu trabalhava com algoritmos de processamento de imagem, tá? E nessa linha que foi que eu terminei minha graduação, eu fiz pesquisa de iniciação científica dentro, e foi o que me levou ao mestrado, para também seguir na mesma linha. E do mestrado, trabalhando com processamento de imagens, eu fui direto trabalhar na empresa chamada Vsoft, para ser pesquisador na área de biometria. Eu também não sabia nada, e a gente foi aprender, a gente foi criar o segundo algoritmo brasileiro de biometria, que só existia um na época. O chefe da gente, vamos começar outro? Vamos. Aqui na Paraíba, vamos. Vamos chamar quem? Vamos chamar a galera ali do laboratório, que a gente conhece, que é muito boa, e eu fui um dos primeiros, certo? E no meio desse trabalho na Vsoft como pesquisador, surgiu uma oportunidade da gente criar uma empresa incubada lá dentro de games, que era o que eu sempre gostei, mas nunca estudei de forma profissional. E aí juntou algumas pessoas que também quiseram, que tinham interesse, gostavam disso, né? E aí a gente fundou a Thinkbox, que é uma empresa incubada dentro da Vsoft. A Vsoft que nos dá suporte, nos dá muita ajuda, porque tocar uma empresa é muito difícil, né? Então, a gente junta o nosso conhecimento, a nossa técnica, com o know-how empresarial da Vsoft. E a gente criou a Thinkbox para trabalhar num segmento que a Vsoft já tinha conhecimento, que é a parte de trânsito. Então, a gente começou com jogos de trânsito. Jogos para ensinar jovens a conceitos, não dirigir, porque você só aprende a dirigir dirigindo, né? Mas para aprender conceitos de cidadania, de como se comportar no trânsito, respeito aos outros, esse tipo de coisa. E a gente trabalha com serious games, que a professora falou aí, que é um resumo de jogos sérios, jogos de treinamento, jogos educativos, esse tipo de jogo. Não é jogo 100% para entretenimento. A gente chama isso de serious games, tá? Então, nessa minha história, né, eu passei por um monte de coisas diferentes até hoje chegar na parte de games. Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente
Eu que sou da área de ciência da computação, entendo um total de zero dessa área de desenvolvimento de jogos, certo? Aqui nós temos pessoas assistindo desde o nível técnico ao nível superior. Então, me explica quais são os profissionais que compõem essa equipe para desenvolver jogos. E também eu queria que tu falasse um pouquinho quais são as competências importantes, o que é que eu preciso saber para desenvolver um jogo. Tá. Bem, numa equipe completa de um jogo, você precisa de algumas áreas de conhecimento, que quanto menor a sua equipe, mais as pessoas vão acumular várias dessas áreas, certo? Mas numa equipe grande, cada um acaba fazendo só uma das coisas, certo? Mas essas áreas tem que ter em qualquer jogo. Primeiro, programação, tá? Segundo, arte, que aí a arte envolve tanto a parte visual quanto sonora, ok? Imagina um jogo sem nenhuma música, sem nenhum efeito sonoro. Não é tão interessante. Game design, que é pensar quais são as regras do seu jogo para manter seu jogador entretido, né? O jogo nem ser difícil demais que fique chato, nem ser fácil demais que vai ficar chato também. Então, o game design sempre trabalha aí em criar regras para trazer esse equilíbrio aí entre desafio e entretenimento. E, já que é um projeto, gestão também é uma área muito importante. Geralmente, alguém da equipe, quando é a equipe pequena, alguém lidera essa parte de gerir equipe, de gerir um projeto, né? De gerir tempo, gerir escopo, esse tipo de coisa. E sem estar trabalhando, está falando também de uma empresa de jogos, tem que ter alguém pensando em vender. E como eu vou monetizar em cima daquele jogo. Isso é também importantíssimo, né? A gente não quer fazer jogo só para brincar, a gente quer pagar nossa feira, né? A gente quer ganhar nosso dinheiro criando o jogo, tá? E falando da parte de programação, que é a minha especialidade, acho que as disciplinas normais de programação que você tem, né? Programação, orientação a objeto, em alguns momentos você pode usar banco de dados, você usa multiestrutura de dados, na parte de jogos multiplayer tem a parte de redes, certo? Se você for pensar em otimização, o jogo tem que rodar bem em qualquer tipo de celular, aí é legal você entender melhor de sistemas operacionais, como é que funciona o processador, memória, como é que isso se comunica. Mas, em geral, para trabalhar com programação, você tem que ter um pensamento lógico para resolver problemas. É importante saber que quando você vai trabalhar, geralmente você bate com um problema que não é necessariamente o que o seu professor passa na faculdade. Então, você tem que entender aquele novo problema, não vai ter um professor para explicar, então você tem muita questão de interpretar e entender o real problema e saber se virar. Então, você tem que ser muito adaptável às situações que seguem, sabendo utilizar todo o conhecimento básico que o professor deu, mas aplicando numa variação daquela área, né? Por exemplo, se você aprendeu Java e você vai usar, sei lá, C#, beleza, você aproveita boa parte dos conhecimentos, mas você vai ter que ter na sua cabeça a questão de se adaptar à nova realidade, né? Então, a adaptação e pensamento lógico é importantíssimo. E também traria aqui, na parte de jogos especificamente, que é a parte, vamos dizer, pensamento geométrico, porque a gente pensa muito, como está programando coisa básica, só estrutura de dados, objetos, variáveis e tudo mais, e quando você está pensando em web, aí você tem front-end, back-end e tal, mas jogos tem a questão do posicionamento das coisas. Então, você vai fazer o objeto subir, descer, para trás, para frente, girar. Então, os seus algoritmos envolvem algum nível de geometria, que você precisa trabalhar, você vai trabalhando aos poucos, certo? Eu sempre tive uma naturalidade com isso, sempre me dei bem com matemática, então, para mim, foi mais tranquilo. Por exemplo, na parte de se adaptar, quem estuda programação web, ela é muito bem fundamentada e tem seus padrões definidos, né? Tem até os stacks, que chama, né? Que aí são aqueles conjuntos de tecnologia que você resolve para fazer um sistema completo. Em jogo, não. Cada tipo de jogo, você tem uma necessidade completamente diferente. Então, se você tem um jogo de carro, a sua arquitetura vai ser de um jeito, um jogo de luta de outro, um RPG, outra coisa. Então, você tem um universo muito mais dinâmico e variado aí para pensar na arquitetura do seu jogo. Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou, mas eu queria enfatizar
principalmente para chamar, motivar os meninos nas áreas. Eu já te passei quais são as disciplinas que eles estudam. Sim. E aí, algumas delas não são, de verdade, assim, programação, explicitamente programação. Mas o que você está me dizendo é que, para trabalhar com desenvolvimento de jogos, é como se fosse uma área multidisciplinar, além de outros profissionais de outras áreas, como você disse, o designer, a pessoa que faz a parte do áudio, de efeitos sonoros, mas explicitamente para a área de computação, você me fala que é importante conhecimento em sistemas operacionais, diz isso para mim de novo, para ficar bem claro para os meninos. Se você quer um jogo otimizado, que roda em qualquer dispositivo, né? Porque na web, ele vai rodar no seu servidor, então você tá lento, você compra um servidor melhor, pronto. No jogo não, você tem que rodar no dispositivo do jogador. Então você precisa se preocupar com o consumo de memória, com processamento de dados, processamento gráfico. Então você precisa entender um pouco como é que funciona a arquitetura de computadores em geral, como é que funciona o sistema operacional para você lidar melhor com isso e conseguir otimizar no lugar certo, né? E, em geral, em programação, eu digo que é a área que você está sempre aprendendo. Porque você precisa, sei lá, você vai fazer um software de farmácia, você tem que entender como é que funciona a farmácia. Você vai programar um jogo de carro, você tem que entender como é que funciona um carro. Então, você vai aplicar aquela sua técnica em uma área de conhecimento que não é a sua. Então, você sempre tem que aprender um pouquinho de outras coisas, né? E, por exemplo, em questão de disciplinas, banco de dados, por exemplo, é muito útil para jogo. Onde é que eu vou guardar as informações do meu jogador? Você pega, por exemplo, o exemplo de GTA. GTA tem uma cidade gigantesca e não dá para deixar tudo carregado na memória. Ele salva no HD do computador, do console, né? E ele vai carregar, trazer para a memória, para frente do jogador, só os prédios que estão mais próximos. E como é que ele vai descobrir quais são os mais próximos? E onde é que ele vai guardar a informação de qual prédio está em cada lugar, em cada posição do mapa? Então, existe um banco de dados ali por trás, que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, que me dê a lista dos prédios que estão em volta desse jogador nessa posição. Então, ele vai fazer uma busca no banco de dados. Vai lhe dar um conjunto de prédios que ele vai carregar. Então, até num jogo que você não faz ideia, você acaba usando isso tudo. Então, nenhum conhecimento é para desperdiçar. Além disso, tem redes de computadores, porque agora os jogos é diferente da minha época, né? Que era só do tempo da fita, soprava a fita assim, para jogar no videogame. Bem. Então, tem a disciplina de rede de computadores, a disciplina, como você mencionou também, de estrutura de dados, que, teoricamente, não, quando a gente vai olhar, acha que não é de programação, mas que está tudo ligado, a gente precisa disso para programar, não é isso? Aí tem uma disciplina que não é da área técnica e que eu acho que os alunos dão uma fugidinha, sabe? É importante saber inglês? É fundamental para TI, certo? Porque o mundo está trabalhando, está criando tecnologia, está inventando coisas, novas técnicas em inglês. Então, se você se limita só ao português, você vai estar sempre atrasado. Você vai estar sempre dependendo de uma outra pessoa, que às vezes não é o criador original, para ela fazer uma tradução, às vezes a tradução não é tão boa, né? Então, você vai estar atrasado aí na sua evolução como profissional. E eu digo, pelo menos, ler tecnicamente, sabe? Você conseguir ler um artigo, ler uma documentação, ler um tutorial em inglês, já resolve 90% da sua vida, sabe? Se você quiser trabalhar para fora, aí você vai precisar de conversação, você vai precisar dominar e tudo. Mas pensando em ficar no Brasil, pelo menos ler um artigo técnico é importantíssimo. E, por exemplo, eu comecei assim, só lendo, né? E depois eu fui, aos poucos, sem fazer nenhum curso de inglês, mas sempre envolvendo inglês nos meus estudos, né? Então, tinha um artigo em português, ok, e depois eu ia para o inglês. Aí, quando eu ia para esse artigo em inglês, eu já sabia mais ou menos do que ele estava falando, né? Eu ia no artigo original da tradução. Aí eu conseguia, às vezes, pegar mais alguma coisa que foi perdida na tradução, sabe?
Ou, às vezes, por exemplo, eu pego tem um evento, vamos supor, Java, né? Está tendo um evento de Java nos Estados Unidos. E estão falando de como vai ser a evolução do Java para os próximos 5 anos. Se você não conseguir nem ler as legendas em inglês dessa palestra, você vai estar perdendo para onde está indo a sua área, né? Então, eu gosto, nos meus estudos, envolvendo inglês aos poucos. Eu pego algo que eu já sei um pouco e vou consumir conteúdo daquele algo que eu sei um pouco em inglês. Porque aí eu estou aprendendo o assunto e também estou treinando a leitura do meu inglês, né? Então, mesmo quem não tiver condições de tempo ou financeira de fazer um curso, dá para envolver inglês nos seus estudos e é essencial. Porque senão você vai estar sempre atrasado. Não pode, não dá certo, não. Tu começou a falar aí uma coisa que foi uma das principais perguntas feitas pelos meninos, que parece que o interesse... eu não entendo isso, quer dizer que todo mundo só quer trabalhar para ganhar dinheiro, ninguém quer trabalhar por amor, ou só quer trabalhar para ganhar dinheiro. Então, me explica aí como é que está o mercado de jogos e qual é a faixa salarial, porque no final das contas o que interessa para esse povo é dinheiro mesmo. Vamos lá, tem que ser. Dinheiro move o mundo. Vamos lá. Quando você quer fazer caridade, primeiro você tem que ganhar muito dinheiro para ter caridade, né? Para fazer caridade. Então, vamos lá. Primeiro tem que ter a noção que, principalmente hoje, nessa época de pandemia, né, infelizmente, mas acentuou que o mercado de TI é global. Certo? O mundo, nesse início de pandemia, se forçou a aprender a trabalhar remotamente. Certo? Então, a empresa que eu trabalho foi um exemplo claro disso, que a gente queria ir para o remoto, né? Porque, a princípio, a gente só contratava gente daqui, de Recife, de Natal, sabe? A gente tem um escopo pequeno de pessoas para poder contratar. Com a pandemia, que a gente teve que trabalhar remoto, e aí a gente queria expandir para contratar qualquer pessoa do Brasil, né, que fosse possível. E aí a gente meio que tinha muita resistência. Eu era um dos que resistia muito, porque eu acho que a comunicação presencial ajuda muito na agilidade da equipe, mas do mundo teve que aprender a trabalhar remoto. Então, daqui para frente, o mundo mudou. O mundo é remoto. Mesmo que a empresa queira voltar a trabalhar presencial, mas elas já aprenderam a trabalhar remoto. Então, você consegue convencer que você tem um valor e tal, e vamos supor que você não queira se mudar para o centro de São Paulo, porque você gosta da tranquilidade daqui, você pode, né? Imagina, trabalhar em João Pessoa, com custo de vida baixo, você ganha salário de São Paulo. Bom demais, certo? Então, se você sabe inglês, o seu mercado de trabalho é o mundo inteiro, certo? Mas aí você precisa conversar em inglês. Você não precisa ser nativo, tá? A não ser que você queira ser um gerente. Um gerente precisa falar o inglês nativo com a equipe dele, né? Mas se você for um freelancer, por exemplo, trabalhar com um programador mais isolado, você falando mais ou menos já resolve. E se você não consegue falar nada de inglês, beleza, você tem o Brasil todo como mercado. Então, não se limitem a Paraíba, Nordeste, não. O pessoal daqui não tem nada a dever com o pessoal de lá, sabe? Isso existe um mito que a educação daqui inferior não tem nada. A gente chega lá e a gente faz as coisas que o pessoal, por preconceito, diz, vocês fizeram isso mesmo? Sim. Lá na Paraíba, sim. Tem galera inovando lá? Sim, tem. Sabe? A gente já sofreu muito preconceito sobre isso, mas está sendo quebrado cada vez mais, certo? Então, seu mercado, se você sabe inglês, é o mundo inteiro, se você não sabe, é nacional, tá? Deixa eu te interromper um minutinho para fazer uma pergunta. Então, o que você está explicando é que esse termo da moda de home office, porque virou moda agora na pandemia, para a realidade de TI, vai ser quase um padrão. Sim. Não tem motivo para juntar a equipe num lugar, num espaço físico, sabe? Porque cada um já trabalha isolado. Só que era no seu computador, um do lado do outro. E aí você só fazia conversar com ele, tá, você pode fazer isso tudo online, entendeu? O mundo
sofreu um processo de adaptação para isso. Então, o mundo todo já está pronto para trabalhar remotamente. Poucas empresas ainda têm pé atrás com isso, ainda não quis evoluir, sabe? Mas não tem motivo prático para isso. Assim, às vezes tem pessoas que não têm um ambiente em casa para fazer isso, né? Eu tenho aqui uma sala fechada, que é um escritório e tal, eu consigo fazer isso. Tem gente que não tem, aí para essas pessoas, aí a empresa pode abrir uma sede pequenininha e tal, para acomodar elas, ou trabalhar num coworking da vida, alugar um coworking para a pessoa ir trabalhar e tal. Mas não tem motivo para querer trabalhar mais com presença física, não. A não ser momentos específicos. Mas, para mim, esse futuro que estava sendo adiado foi acelerado já. Sim, e falando da outra parte de faixa salarial, né? Fala do dinheiro, que é isso que interessa para a galera aí. Recém-formado. Vou aproveitar que a gente vai falar de dinheiro e que você explique se tem diferença, assim, no mercado de jogos, de dizer eu preciso do diploma de tal curso para trabalhar no mercado de jogos, ou o que importa é conhecimento técnico, o que é importante nessa área, para entrar, e quando recebe esse recém-formado? Para entrar, dependendo da empresa, né? Porque se for uma empresa maior, já muito mais consolidada, ela tem condições de exigir alguma coisa, né? Mas quando é empresas menores, ela vai pela prática, pelo portfólio. Porque fazer jogos é uma coisa muito prática, só sabe fazer jogo quem já fez. Não adianta você estudar um monte de coisa e dizer que sabe fazer se não conseguir mostrar, né? Então, ter um portfólio é bom até publicado para ver que você tenha uma experiência de colocar o seu jogo para alguém ver, né? Isso é uma experiência muito, muito engraçada, porque um software, em geral, é para você resolver um problema de alguém, né? Resolver o problema, acabou. Um jogo é para você causar uma experiência na pessoa. Então, vamos supor que você faça um jogo de terror, coloque na mão de alguém, ela tem um susto, isso é fantástico, você vê, né? Isso a partir do seu jogo. Se é um jogo cômico, e a pessoa dá uma risada, também é fantástico. Então, jogo com o objetivo de causar experiência, você vê o profissional contratante, saber que você passou por essa experiência de publicar, é muito importante, né? A parte de diploma agrega no conhecimento teórico, que é muito importante, né? Eu diria só que eu diria que é mais fácil, dependendo da empresa também, tá? Contratar alguém que tem experiência em fazer jogo e tem, por exemplo, um técnico, do que alguém que está com superior, mestrado e nunca fez jogo nenhum. Tá? A formação acadêmica, ela é muito importante para mostrar que você passou por um monte de estudo, você aprendeu um monte de teoria, mas é importantíssimo para jogo ver que você praticou isso, né? E, por exemplo, que o povo sempre pergunta da diferença de currículo da federal e de particular, né? Então, eu digo, como eu participei da faculdade federal, UFPB, e já fui professor de faculdade particular, né? O currículo é o mesmo. O que muda é que, geralmente, no ensino público, você sofreu mais. Então, esse cara que veio do IF, esse cara vai sofrer um pouquinho, esse cara vai se virar aqui melhor do que um cara que tá pegando a mão da faculdade particular, sabe? Você engrandece seu currículo um pouquinho mais, né? Isso aí tem que deixar claro, né? E falando de salário, assim, varia muito, muito mesmo, principalmente se você pensar nas regiões do país, certo? Mas eu diria que um júnior recém-formado, né? Ele ganha ali, em média, 2.500, certo? Só que aí, o que varia nisso aí, certo? Quem nunca trabalhou, como eu sou um dos chefes da empresa, né? Um dos donos da empresa, quando você vai dar um salário para alguém, quando você vai empregar alguém, você vai estar dando dinheiro você está prometendo dinheiro a ela, baseado na promessa do que ela vai entregar. É diferente de um contrato de freelance, que, eu vou lhe pagar para você fazer isso.
E se você não fizer, a pessoa não lhe paga. Mas quando você pensa em contratação, é uma promessa de dois lados. Eu estou prometendo que eu vou lhe pagar, e se eu não lhe pagar, você bota o processo em mim, o governo fecha a minha empresa e tal. Mas eu acredito na promessa que você vai me entregar o que o seu currículo promete, né? O que Então, você colocou no currículo dizendo que sabia, né? E fez a entrevista e tal, e eu trabalho assim, eu trabalho organizado, eu sei liderar, e eu sei me comunicar. Então, a relação trabalhista é uma relação de promessa, basicamente, né? E aí, você, pensando nisso, você engrandece seu currículo para que o cara que vai lhe contratar tenha mais certeza e mais confiança nas suas futuras entregas. E qual é a melhor forma de você fazer isso? Um portfólio. Por isso que tem aquele negócio, eu quero tanto tempo de experiência. Esse tempo de experiência é meio que a comprovação que você entrega, né? E em jogos, quer dizer, em qualquer área, às vezes, como é que você entra para ter experiência se você não teve experiência, né? Essa guerra, né? Com jogos você consegue ter portfólio. Você cria um jogo qualquer, coloca em algum lugar para as pessoas jogarem. Mesmo, o objetivo não é ganhar dinheiro com esse jogo. O objetivo é ter um jogo como portfólio, certo? Então, dentro do processo de criar um jogo, você consegue provar isso independente de qualquer emprego. Dá aquele exemplo que eu achei bem bacana do jogo que era só a bolinha pulando e... Porque, Sim. assim, para mim, os meninos de programação orientada a objetos acabaram de fazer um jogo, mas não é o jogo que eu imagino que seja o jogo que você vende. O jogo que eles fizeram foi pedra, papel, tesoura, simples. Mas aí qual é o jogo que você, assim, você trabalha? Dá o exemplo da bolinha. Sim, tá. A primeira coisa que eu fiz Isso. Tá. Quando eu estava na graduação, numa disciplina lá, aí entrei era para fazer um projeto, e eu entrei numa equipe que estava fazendo um projeto em Delphi. E eu nunca sabia nada de Delphi, nem sabia programação orientada a objeto direito. E esse cara que era minha dupla, ele sumiu na metade da disciplina e me deixou sozinho, sem saber programação orientada a objetos, sem saber nunca ter feito uma interface, um botão na vida, com um projeto pela metade em Delphi, tendo que terminar para ganhar nota. Aí eu aprendi Delphi, terminei, e eu comecei a entender na programação de interface, você pega um botão e você bota ele na posição XY tal, né? Aí eita, e se eu trocar esse botão por a imagem do Pac-Man? Do Pac-Man não, do Mega Man, o personagem do jogo. E se eu, a cada clique, fizer ele subir e descer, simulando um pulo? Isso, em vez de ser um clique, ser alguma rotina que fique rodando sozinha. Aí eu consegui fazer, depois que eu aprendi isso, fazer um personagem, uma imagem, no caso, pular e cair, simular a gravidade. Então, você tem pessoas que têm naturalmente uma desenvoltura em ir para aquele negócio que eu falei de pensamento geométrico, né? De ter um monte de objeto na tela, coordenando a posição dele, XY, uma colidindo com a outra, certo? Então, quando a gente já fez alguns processos de contratação, que a gente foi avaliar os projetos, assim, eram projetos horríveis, absolutamente horríveis, como jogo. Mas como portfólio, fantástico. Porque, eita, ele fez um jogo horrível, mas um jogo horrível que está pulando bem direitinho, sabe? Ele fez um jogo com um monte de cubinho colorido só, mas eles estão com colisão, está fazendo não sei o quê, está acontecendo não sei o quê, ele tem uma lógica de pontuação, sabe? Então, a gente não avalia o jogo em si, porque o jogo quem vai fazer é a equipe completa. A gente vai avaliar mais ou menos as mecânicas que você programou ali dentro. Então, você pode muito bem pegar um monte de cubinho colorido, quadro de colorido, bolinha, e fazer o jogo assim, serve como portfólio. Como programador, né? Porque aí a gente está avaliando exatamente a complexidade do que você programou ali. Entendeu? Entendi. Aí tu falou aí em complexidade do que programou, falou de uma área que eu entendo nada. Me diz uma coisa, em algum momento tu pensou em desistir? Tu acha que essa área é difícil ou dá para aprender e seguir? Alguém falou aqui nos comentários que começou em Delphi 7.
Eu entendo seu sofrimento. Seguinte, questão de dificuldade. É uma área difícil, porém eu não acho ela tão difícil como qualquer outra, quando você vai se especializando. O problema de TI é que a gente é acostumado a pensar de uma forma intuitiva e usando muito memória. Quando você vai para TI, você tem que pensar de uma forma muito mais racional e lógica. E separar seus achismos e suas emoções e tal do seu processo. Então, é um caminho de você começar a pensar todos os seus problemas de forma lógica. Certo? Para daí, eu digo, como eu já fui professor de programação, programar não é resolver um problema. Programar é pensar logicamente numa forma de resolver o problema. Depois que você pensou na solução, programar é a parte fácil. Programar é só traduzir em código a forma lógica que você raciocinou. Certo? Então, isso é um processo longo. Né? Longo diria não, mas também não é tão simples. E dentro desse processo, você tem a questão de aprender linguagem de programação, para expressar esse pensamento, esse raciocínio lógico. Né? Então, vocês estão aprendendo Python, Java, né? Alguma outra? O pessoal do superior, eu não sei quais são as linguagens que eles estão estudando agora, mas no integrado e no subsequente é Python e Java. Tá. Então, você tem a questão de como eu transformo um problema do mundo real em um problema lógico e matemático, e depois eu tenho que saber escrever isso numa linguagem que o computador entenda, né? Então, você tem as linguagens de programação que servem para isso, para você se expressar no computador. E isso é como se fosse você chegando sei lá, quando é que você aprende a escrever, a ler e escrever em português? Alfabetização. Você terminou a alfabetização, pronto, você sabe escrever um problema, beleza. Mas o quanto você é bom nisso? Em português, você consegue escrever uma música, um poema, ou seja, você pegar aquelas regras básicas e criar, vamos dizer, um produto em cima daquilo, você sabe apresentar, você sabe dar aula, então quando você aprende a alfabetização básica de português, você vai se especializando para fazer um monte de coisa. Então, em programação é a mesma coisa, quando você aprende o básico de uma língua e de uma forma de raciocinar, você pode evoluir para um monte de coisa, né? Então, esse aprender a programar, a gente confunde aprender a programar e aprender uma linguagem de programação. Então, é uma coisa depois da outra. Você aprende a linguagem para conseguir se expressar de uma programação que você pensou. Então, aprender a programar é na cabeça. E aí, por isso que eu disse o exemplo de Java e C#, que são bem parecidas. Então, 90% do que você aprendeu é orientação a objeto, é como pensar. Java e C# é só uma forma de você se expressar. Seria como português e espanhol. Pronto, mas a questão de você trabalhar com isso é você se expressar de forma lógica para resolver problemas, né? Então, ou seja, tudo que eu estou falando aqui assusta, mas é o caminho que vocês estão, certo? E lá na frente, você vai ter dominado toda essa parte, que hoje vocês acham difícil, eu achei difícil também, e a parte da professora também, a professora Mirna, no tempo dela, achou também. Depois de um tempo, isso fica fácil, e você vai começar a tomar decisões em cima disso, a trabalhar, a gente chama de níveis de abstração maior, certo? Eu gosto de um exemplo que é do jogador de basquete. A coisa mais difícil do basquete é o quê? Jogar a bola e acertar na cesta. E o cara fica treinando isso o tempo todo. É a coisa que a gente acha mais difícil do basquete. Quando o cara chega no nível profissional, isso é a coisa mais básica. O difícil para ele é o quê? Se posicionar no lugar certo para jogar e acertar a cesta. Porque ele sabe que ele vai acertar. Aquela base, aquele fundamento ele já tem. Então, ele está no próximo nível, que é onde eu devo estar, para onde eu devo ir, onde eu vou, que posição eu vou estar para que o meu parceiro de time joga a bola para mim. Então, você vai subindo de abstrações em cima dessa base, certo? E também digo que tem um problema que tem tecnologia para caramba, tem muita coisa que você pode, quando você olha assim, o que eu vou estudar, em que eu vou me especializar, tem uma infinidade de coisas. Aí, eu gosto de entender, ler um pouquinho sobre cada coisa, para descobrir qual que eu tenho mais afeição e seguir nela, né?
Porque é muito importante também se especializar. Não adianta você querer saber só um pouquinho de tudo e isso não resolve. Você precisa arrumar uma sub-área, vamos dizer assim, e se especializar nela, né? Não dá para ser um profissional que eu chamo de raso. Você precisa se aprofundar em algum lugar. E de desistir, não, porque é a área que eu tive completa afinidade, né? Eu sempre gostei de raciocínio lógico, desde criança, certo? Nunca fui bom de decorar. Então, quando eu estou programando, eu não preciso decorar nada, eu só preciso raciocinar, certo? Se eu, qual aquela função? Eu vou no Google, ele me diz qual é a função, eu vou e uso. Então, meu foco no meu trabalho é raciocínio, né? E dentro isso foi inclusive uma das perguntas, né, que surgiram, que a gente quis trazer para essa conversa. E eu fui conversar com ex-alunos meus, que tiveram vários exemplos aqui que eu posso trazer para vocês. Eu sou o exemplo que eu me encaixei muito bem na área de tecnologia, certo? Porque eu gosto de pensamento lógico, eu gosto de programar, eu gosto de construir coisas, eu gosto de construir coisas criativas, então na parte de jogo também encaixou muito bem, eu gosto de jogar. Aí teve um aluno meu, uma aluna, que ela veio de música, teve uns traumas lá com a área de música, que é outra história, e ela foi para programação. E ela se deu bem em programação. Ela gostou, fazia tudo, entendia tudo, dava muito bem. Só que foi chegando para o final do curso, e depois que eu terminar o curso, eu não acho que eu quero continuar sendo só 100% programadora. E ela sempre gostou de design. Então, quando terminou o curso de programação de sistemas, ela foi fazer uma pós em design. Ou seja, ela queria ter um trabalho realmente criativo, né? Apesar de que ela se dava bem no curso, ela migrou para outra área. Porém, hoje, ela inclusive é minha funcionária, o conhecimento que ela teve em programação, de raciocínio lógico, de resolver problemas, é um diferencial absurdo para ela, mesmo na área de design, né? No caso, ela faz design UX, design de experiência do usuário, certo? Então, ter pensamento lógico é importantíssimo. Outro exemplo era um aluno que inclusive, ele desistiu do IF, aqui de João Pessoa, e depois ele entrou em outra faculdade e ele estava aí na mesma linha. Aí ele chegou para mim, professor, você não me conhece, eu quero ser seu aluno no grupo de estudo que você tem, eu sempre fui vagabundo a vida inteira, eu quero deixar de ser. Ele chegou para mim e falou com essas palavras, certo? Por que ele desistiu? Porque ele não acompanhava. E nas palavras dele, porque ele era vagabundo. Ele não estudava o suficiente para manter, certo? Ele não tinha empenho. A partir do momento que ele ligou a chavinha na cabeça dele de responsabilidade, ele começou a estudar, terminou o curso tranquilo, certo? Ele conseguiu recuperar. Ou seja, era o caso de alguém que estava na área correta, porém precisava de um ajuste ali de comportamento só, né? Porque tem muita coisa a ser estudada, certo? Então, você precisa de empenho. E outro caso mais extremo é uma outra aluna que ela desistiu no último período de computação. E eu sou indignado com ela por causa disso. No último período, ela desistiu. Eu fui falar com ela, para descobrir. Ela não estava... Ela também queria ir para design, né? Está terminando uma pós em design também, mesmo caso. E eu tava, por que você desistiu? Estava cansado, não sei o que, falou um monte de coisa. Aí depois ela disse, eu nem queria ter entrado. Ela foi forçada pela família a entrar em um bacharelado. O que tinha na época disponível era a computação. Aí ela, vou entrar em computação só para os meus pais calarem a boca. Isso é um complicado também. Porque a área de TI exige um tipo de pensamento raciocínio, né, lógico, que tem pessoas que têm uma cabeça, um raciocínio criativo, ou o foco dela é conversar com pessoas, é lidar com pessoas, a quem está lidando com coisa lógica. Então, também tem que ter noção que não é uma área qualquer um consegue entender, qualquer um consegue fazer. A questão não é uma área que qualquer um vai querer ganhar o resto da vida nela. E na questão de desistir, a coisa mais importante é você entender por que você está desistindo. Não colocar a culpa no curso, né?
Não botar no curso, botar porque professor tal me reprovou, a culpa não é dele. Se Ô, alguém Rafael, passou, por que você não passa também? Então a culpa não é do professor. é verdade. Né? Importante você saber. Professor não tem culpa de reprovar e de botar nota baixa, não. Jamais. Então você tem que saber, se você está pensando que está muito difícil de desistir, tente saber exatamente o porquê. Se o porquê, às vezes, está realmente você não encaixa com essa área, ou você não tem um comportamento necessário para essa área, ou você até gosta, mas você queria outra coisa melhor, então dá para você terminar e ter aquela formação e se especializar em alguma outra coisa, né? Portanto, é você ter noção do que está fazendo. Olha só, eu vou abrir, porque a gente já está aqui em 4h47 no meu relógio, eu vou abrir as perguntas. Stefano, você está com o microfone? Olá, tá me ouvindo? Sim. Vou ligar a câmera também. Boa tarde, Rafael, obrigado. Primeiramente, obrigado, Rafael, professora Nina. Então, eu mexo com 3D, né? Eu sou apaixonado pelo Blender e eu tô tentando uma entrada no mercado, né? Eu faço alguns freelas. Agora, dentro do desenvolvimento de games, eu queria entender o que entrega mais valor para a empresa. Eu não sei exatamente, o profissional entregar rápido, ele entregar uma grande quantidade, ele entregar um 3D que seja assim muito bonito, ou que seja exatamente o que o programador pediu. Diga aí, o que é importante na empresa? Bom, volta para aquela ideia da promessa, né? A empresa está lhe contratando com a promessa que você vai entregar algo. E ela acha que aquele algo que você vai entregar está pronto. Joga dentro do jogo e não quer mais saber de você, certo? Como freela, né? Então, tem a questão de o seu modelo está otimizado o suficiente para a plataforma desejada? É isso. O seu modelo suporta todas as animações que a equipe pretende fazer? Está no estilo visual coerente? Fora toda a parte artística. A anatomia está correta, a textura está no lugar certo, está otimizado, tá entendendo? E isso tem um problema muito grave. Muita gente que coordena não entende nada de Blender. Então não vai nem saber explicar para você o que ela quer. Isso funciona também muito assim com música. O cara chega, eu quero uma música legal, divertida e de ação. Isso não quer dizer nada, falta descrever muito mais para você dizer que tipo de música você quer para o profissional de música entregar algo que vai se encaixar. Então, acho que caberia a você, ou qualquer profissional de 3G, né, tentar extrair mais de quem está lhe contratando, em algum caso, para você entregar algo mais efetivo. Que o cara vai ver o seguinte, eita, isso que ele me entregou está prontinho, está redondinho, eu não preciso refazer. Que tem muito questão de refazer, não, volta, ajuste isso aqui, ajuste aquilo ali. Então, quanto mais você entender do problema do seu contratante, ou da sua empresa, ou seja, lá o que for, você tenda vamos dizer, a maturidade de aceitar que ele não sabe do seu trabalho. Então, é aquela questão de você, não, se ele não sabe o problema dele, ele está me pagando, eu vou fazer o que ele pediu. Isso é uma relação que não vai para frente. Uma relação que vai para frente o cara lhe pede uma coisa e você olha aquilo, eita, será que tu queria mais aquilo? Ele, eita, queria, nem sabia. Então, olha, uma coisa que eu queria dizer o que é mais valorizado é tomar decisões lucrativas. Em qualquer área, tomar decisões lucrativas, porque uma decisão errada custa dinheiro. Então, a decisão de fazer um processo no Blender, uma retopologia diferente, que o cara vai ter que refazer depois, custa dinheiro. Então, você ajudar o seu empregador a tomar as melhores decisões, você está entregando esse valor de tomar decisão para ele. Mesmo que você não cobre hoje por isso. Ajudou? Beleza, obrigado. Você me respondeu bem, eu agradeço. Valeu. Rafael, tem pergunta aqui. Marcos Cauê, você quer abrir o microfone para fazer perguntas sobre motores gráficos?
Marcos? Então, vou passar para Gabriel. Gabriel Manuel, você quer abrir o microfone, Gabriel? Fica à vontade, Gabriel. Gabriel? A gente está vendo que teu microfone está aberto, mas não está saindo o som. Marcos Cauê escreveu aqui que queria a definição de motores gráficos. Tá, Unreal motor Engine. gráfico. Tá. Motor gráfico, sendo bem específico, é um software responsável por desenhar o seu cenário. A gente chama de renderizar, certo? E aí você também tem o conceito esse seria um Graphic Engine, certo? E tem o conceito de Game Engine. Game Engine é um motor do jogo inteiro, que dentro dele vai ter o motor gráfico, o motor de som, o motor de gameplay, o motor de lógica, o motor de um monte de coisa. Motor de redes, certo? Então, você tem aí, dentro do motor gráfico, que cuida só disso, você tem também o conceito de Game Engine, que é a junção desse monte de coisa, de todas as ferramentas que você precisa para criar um jogo. E já aproveitando, quem quiser seguir na área, eu quero começar agora a aprender, fazer alguma coisa. Eu recomendo, primeiro, Construct, porque é uma ferramenta que rapidinho qualquer um consegue, na web você tem, isso é de graça, você consegue criar alguns jogos lá 2D, entender, e depois que você aprender alguns conceitos, ficar mais familiarizado, aí eu recomendo, se você quiser se profissionalizar na área, Unity. 99% do Brasil usa Unity, tá? Lá fora também usa muito, e também usa Unreal, o DK, chama, certo? Só que se você pretende, no seu caminho, começar de algum lugar e conseguir um emprego aqui, no Brasil, recomendo começar com Unity. Mas antes de chegar no Unity, que é um nível intermediário, recomendo o Construct para você aprender a base. A parte de renderização é difícil, porque veio vários jogos famosos que são Rafael, muito mal renderizados. Vamos ver se Gabriel consegue novamente abrir o microfone. Gabriel? A gente não consegue te ouvir, embora eu saiba que o teu microfone está aberto. Manda uma mensagem no grupo, então. No chat. Aí tu pode responder a pergunta de Vinícius. A parte de renderização é difícil? O problema que às vezes um bug... Acontece o bug você num bug de programação normal e não acontece nada. Nada visível, né? O problema é que um bug de renderização, ou porque o modelo não carregou, ou porque estava com a textura errada, você vê, né? Então, bugs de renderização, na verdade, bug do software que estava usando a renderização, certo? Ele fez alguma coisa errada e isso acaba sendo muito nítido. Aí, por isso que chamou muita atenção. Mas é tão difícil como qualquer outro software. Assim, a não ser que você queira fazer o seu sistema de renderização, aí você está lascado. Aí é complicado mesmo, você vai ter que lidar com baixo nível da placa de vídeo. Aí não é para qualquer um, não. E o Gabriel vai perguntar? Gabriel, você quer escrever no chat? Alguém mais tem alguma pergunta antes da gente finalizar? A Stefano colocou uma pergunta, Rafael. Mas eu pergunto, na Thinkbox vocês têm preferência para Engine Unity, a gente só usa Unity lá. Exatamente porque ela está no meio termo entre ser fácil e ser poderosa. Tem outras mais poderosas, só que são muito mais difíceis, tem outras mais fáceis, mas não são tão poderosas. Ela está no meio termo. E também é porque é mais fácil da gente conseguir conversar com alguém, tirar dúvida, porque o Brasil todo usa Unity, e quando a gente quiser contratar alguém, também é mais fácil ter alguém, né? Então, eu vou montar uma equipe de jogos e vou usar um Unreal, porque é melhor. E tu vai contratar quem? Sabe? Você tem que ter no mercado, você tem que escolher ferramenta baseada em várias coisas, né? Na qualidade dela, na facilidade e em quem você vai chamar para trabalhar com você.
Então, nesse ponto, Unreal no Brasil é certeza. Desculpa, Unity no Brasil é uma certeza. Aqui a pergunta de Kaique. É frustrante passar por uma graduação em TI e trabalhar com jogos depois, considerando que hoje existem ferramentas para criar jogos sem saber programar bem. Acho que a população geral pensa no ditado, matar uma mosca com um canhão. Para mim, não existe criar um jogo sem programar. Tem ferramentas que dizem, você vai criar um jogo sem programar. Mas ou ela está fazendo 90% do trabalho para você, ou você está programando com um balãozinho. Porque tem umas ferramentas que colocam o if no balãozinho, o for no balãozinho, criar variável no balãozinho, aí você arrasta de um para o outro, e você acha que não está programando. Você está programando. Só que não é de uma forma textual, que a gente tem que decorar os comandos mais ou menos, né? Você tem que decorar aquela língua. Com o balãozinho facilita isso, mas o raciocínio lógico é o mesmo. Então, se você tem uma ferramenta que realmente não precisa programar, é porque é uma ferramenta que só vai sair aquele jogo que a ferramenta suporta. Certo? Então, é uma ferramenta de criar RPG, por exemplo, que tem um RPG Maker. Você não precisa programar, mas só sai RPG dali. Certo? Então, tem essa questão de limitação. E questão de TI, por isso que eu gosto que é importante você ter noção do que você está fazendo, né? Duas coisas eu tenho certeza na minha vida. Eu gostava de tecnologia e eu gostava de criatividade. Juntando essas duas coisas, eu podia ir para um monte de lado, né? Então, eu fiz o curso de programação, que é puramente tecnologia, e depois eu fui para jogos, então, para mim, foi bom. Por quê? Eu juntei a outra coisa que eu gostava também. Quando eu era bem mais novo, eu gostava de desenhar. Aí, só que eu cheguei no nível assim que eu não tenho futuro na área de desenho. Mas eu tenho futuro na parte técnica. Então, eu deixei desenho de lado, fui só para programação, mas eu sabia que eu tinha uma área criativa que eu gostava de trabalhar. Aí, quando eu fui para jogos, juntou as duas, entendeu? Então, é você entender por que você está na área de TI. É que você gosta de programar? Cuidado, porque já, se você for um bom programador, você vai ser chamado a ser gerente. Que é a maldição de todo programador bom, virar gerente. Por quê? Porque eu falei para o Stefano. Você tem mais valor quando você ajuda a tomar decisões lucrativas. Então, às vezes, você é tão bom programador que você acaba tomando decisões lucrativas ali. E você vai acabar, no processo natural, acabar sendo gerente. Então, você não vai ter que aprender a ferramenta, você vai decidir qual é a ferramenta que a sua empresa vai usar. Então, para mim, esse processo foi bem natural e, no final, juntou tudo que eu gostava. O que mais? Pergunta. Rafael, a gente está chegando a quase 1 hora. Eu gosto de cumprir meus horários bem certinhos para não ficar entediante. A gente ainda tem 3 perguntas, talvez não dê tempo da gente... Era isso que eu ia pedir, Stefano. Não dê tempo de responder todas. Eu queria que você passasse seu e-mail, suas redes sociais, fizesse propaganda da sua empresa, para caso alguém queira entrar em contato depois. Eu te agradeço muito, foi um bate-papo bem bacana, eu espero que todo mundo tenha gostado. E aí tu finaliza aí com teus contatos para a gente. Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar o site. Estão vendo? Sim. Estão vendo minha tela? Tá sim. Pronto, a minha empresa é a ThinkBox. O endereço é thinkbox.com.br, tá? Vocês têm a parte de contato aqui, tem portfólio, vocês podem ver os jogos que a gente criou, certo? Fiquem à vontade, tem a parte de contato. E quem quiser falar diretamente comigo, tem o meu site também, rafaelmarques.com, Rafael com PH, onde tem várias coisas que eu faço e tem meu contato também, tá? Então, vocês podem entrar em contato comigo por aqui. E já como dica, ó, tem um site com o portfólio de vocês. Ajuda, tá? Aqui tem o meu. São jogos da empresa, alguns jogos que eu fiz por fora também. É importante... É legal você ter isso.
Então, thinkbox.com.br e rafaelmarques.com, vocês podem entrar em contato comigo e tirar essas dúvidas que ficaram faltando. Então é isso, mais, pessoal. Era isso que eu ia te dizer. Agradeço demais por se dispor, tirar um tempinho aí do seu home office para acompanhar a gente aqui, tirar essas dúvidas. É uma área totalmente nova para a gente, principalmente do IFPB. Não temos curso aqui em Campina Grande, pelo menos, não sei nos outros campos, nessa área. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Acho que a gente começou com o pé direito, foi bem bacana. E é isso, Rafael. Quer finalizar com algumas palavras? Eu sou horrível disso. Mas, assim, uma dica para a vida de quem quer trabalhar com TI, não tenha medo de nada, não. Vamos fazer não sei o quê, vamos fazer um sistema novo de não sei o quê, bora, não é para ter medo, não. Sabe, uma coisa que eu vejo, vamos dizer, alguns profissionais que meio que ficaram para trás, são profissionais que tinham medo. Medo de aprender o novo, medo de fazer algo que era muito complicado, sabe? É nessas coisas que você não faz ideia nem como começar que você inova. E você ter isso no seu currículo é importantíssimo. Então, essa seria a minha mensagem final. E a frase eu inventei agora para a Stefano. Tomem decisões lucrativas. Que é a frase final aí. E muito obrigado, viu, professora Mina? Obrigado a todos. As perguntas foram bem relevantes, bem importantes, né? Acho que as perguntas que ajudaram a gente a conduzir muito bem essa conversa. Obrigada a todo mundo que mandou mensagem, que mandou as perguntas para a gente. Obrigada, Rafael. A gente se encontra aí pelas redes sociais, pelos contatos. Vai que eu mando uns alunos aí para trabalhar na tua empresa. Eu quero muito dinheiro para contratar um monte de gente. Só falta o dinheiro. Então é isso, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Em breve teremos mais conversas. Eu preciso criar um nome para esse evento. Mas aí a gente vai ter mais coisa para conversar daqui para o final do ano, aproveitando que o pessoal está em home office, que é tudo online e funciona bem. E é isso, gente. Tchau. Tchau também. Tchau, galera.